Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para aqueles que estão assistindo a este canal pela primeira vez, eu queria me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado, atuamos aqui em Portugal e este canal é dirigido a levar até vocês informações sobre os processos de imigração para Portugal. Quando falo processos de imigração, eu falo de vistos. Falamos aqui das autorizações e manifestações de interesse para regularizar as pessoas que já estão em Portugal, que entraram como turistas e eventualmente resolveram ficar em Portugal, que tem todo um processo e um procedimento diferente daqueles que vêm com um visto consular, que já tem praticamente resolvido o seu processo de legalização em Portugal. Mas, como nós vivemos em época de Covid, porque nós ainda não resolvemos esta questão definitivamente, o mundo inteiro ainda sofre as consequências desta doença, estamos aqui hoje para atualizar os senhores sobre o despacho 10.703A de 2021. Como disse a nossa capa, este despacho regulamenta, ou seja, traz informações que serão válidas a partir do dia 1º de novembro de 2021 até o dia 30 de novembro de 2021. Passa a valer a partir da 0 hora, portanto, do dia 1º e vai até as 23h59 do dia 30 de novembro. E quais são as novidades? Tem novidades aqui? Tem alguma coisa diferente neste despacho do que aquilo tudo que já aconteceu no passado? Evidentemente que sempre há uma atualização, sempre há alguma coisinha nova que é introduzida ou às vezes é retirada, não é, daquele despacho anterior, e não é diferente desta vez. Então nós vamos atualizá-los a respeito deste novo despacho que foi publicado já no Diário da República aqui em Portugal no dia 29 de outubro, e vamos deixar também aqui na descrição do vídeo a íntegra deste despacho. Então, se você tem interesse, quiser dar uma lida na íntegra do despacho, para facilitar, quiser baixar isto aí, de repente você tem algum interesse maior, pode fazê-lo baixando o link que nós vamos deixar na descrição, portanto. Ok, vamos colocar na tela, então, o despacho para que a gente possa fazer o acompanhamento e possa fazer a leitura de uma maneira bastante fácil e rápida, porque não é um despacho longo, é um despacho que é muito objetivo, porque todas as regras já são muito difundidas e muito conhecidas. Então nós vamos nos ater a este detalhe. Vamos lá então colocar aqui na tela e fazermos a rápida leitura. Despacho 10.703A/2021, publicado na série 2 do Diário da República aqui de Portugal, no dia 29 de outubro de 2021, e trazemos como destaque a primeira parte aqui, a primeira informação. Aprova as listas dos países a que se aplicam as regras em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Estabelece os requisitos de validade de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros em condições de reciprocidade. Quando nós falamos aqui em condições de reciprocidade, significa que os certificados emitidos por um país devem ser reconhecidos pelo outro. Caso não o seja, isto não se aplica, portanto, não é reconhecido o certificado. Então, se Portugal quer que o seu certificado seja reconhecido no Brasil, o Brasil também deve reconhecer e Portugal reconhecer o brasileiro. Ambos devem reconhecer os certificados. Portugal reconhece o brasileiro e o Brasil reconhece o português. Se não é desta forma, não há reciprocidade, portanto, não há reconhecimento, não há condição de viajar na expectativa de que o certificado será aceito. Além disto, nós ainda temos a situação das vacinas aceitas e não aceitas. Então, isso está regulamentado aqui neste despacho. Uma das coisas que certamente você, que é cidadão brasileiro, sempre se preocupa quando saem estes despachos é: vamos voltar a voar a Portugal ou não? Tem alguma novidade nesse sentido? Isso permanece igual ao despacho anterior. E o número 1 já nos traz a resposta.
permitir a realização de viagens não essenciais do Brasil, dos Estados Unidos, da América e do Reino Unido. Por que isso aqui é importante? É importante porque se há um retrocesso em algum lugar, por exemplo, destes 3 países aqui, que sempre houve muita restrição, os brasileiros devem lembrar muito bem disto, como era doído ficar retido no Brasil porque não poderiam viajar para Portugal. Ou, se pudessem, seriam somente para aquelas condições excepcionais. Então, por enquanto, digo por enquanto, porque pode agravar a situação no Brasil, assim como pode agravar aqui em Portugal. A Europa, de uma maneira geral, está sofrendo novamente com um pequeno aumento no índice de infectados. E isto pode refletir em Portugal. E se isto acontecer, Portugal pode dizer, ok, vou fechar novamente o meu espaço aéreo, terrestre e marítimo. Estas regras estão sempre sob atualização. De momento é isto. De momento está tudo bem, está tudo tranquilo. Os casos são poucos. Mas a gente não sabe o que vem aí com o nosso inverno, que inverno aqui na Europa, como todos sabem, é rigoroso e pode trazer um retrocesso. No número 3, nós também vamos pontuar. O 3 diz que reconhecer para os efeitos previstos na seção 2 do capítulo 2 do Decreto-Lei 54/2021, que é do dia 25 de junho, a validade de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por países terceiros em condições de reciprocidade, quando estes integrem os campos de dados constantes da lista do anexo 2 ao presente despacho, do qual faz parte integrante. Então, aqui eles estão dizendo que, para que sejam aceitos, deve haver reciprocidade. Agora, além da reciprocidade, estes certificados devem ter um mínimo de informações. E este mínimo de informações que ele deve trazer estão elencadas no anexo 2, que nós vamos acessar a seguir. O número 4 diz que a não reciprocidade do reconhecimento por países terceiros da validade do certificado Covid da União Europeia nas modalidades de certificados de vacinação ou recuperação emitidos por Portugal impede o reconhecimento da validade dos certificados emitidos por esses países terceiros. É aquilo que nós já falamos antes. Se Portugal tem um certificado e ele não é reconhecido pelo Brasil, automaticamente o brasileiro não é reconhecido por Portugal. Portanto, não há reciprocidade. No número 5, sem prejuízo do disposto nos números 3 e 4, a validade de certificados de vacinação emitidos no âmbito do presente despacho só será reconhecida se os seus titulares tiverem sido inoculados com a vacina contra a Covid-19 com autorização de introdução no mercado nos termos do regulamento da Comunidade Europeia, número 726/2004, constantes do anexo 3 do presente despacho, do qual faz parte integrante. Então, nós vamos ver aqui 2 situações. Nós temos a situação relacionada ao que deve constar do certificado, sempre lembrando da reciprocidade, e também vamos falar e vamos mostrar aqui para os senhores no anexo 3 as vacinas. Se estas vacinas não forem as que foram utilizadas para inoculizar você que está aí do outro lado, então esta vacina, como não é uma das aplicáveis aqui de acordo com esta recomendação da União Europeia, lamentavelmente você não terá resultados com certificados. Então você precisa necessariamente fazer os testes, seja antigênio ou seja o PCR, porque a vacina que você tomou não é válida aqui na Europa. Por fim, número 6, o presente despacho produz efeitos a partir de 0 horas do dia 1º de novembro de 2021 até as 23h59 do dia 30 de novembro de 2021, podendo ser revisto em qualquer altura em função da evolução da situação epidemiológica. Portanto, isto aqui deixa claro que podem haver alterações dependendo de como se comportarem as situações epidemiológicas de cada um dos países que tem relações e que tem voos e que tem trânsito com Portugal. Muito bem, vamos para os anexos? Então vamos lá.
Os anexos, o 2, dados mínimos obrigatórios para reconhecimento dos certificados de vacinação ou recuperação, a que se refere o número 3, que nós vimos antes. Número 1, os certificados de vacinação deverão incluir pelo menos a seguinte informação: o nome completo, né? Nome e apelido do titular, data de nascimento, doença ou agente visado, Covid-19, SARS-CoV-2, como uma das suas variantes, vacina ou a profilaxia, nome da vacina contra a Covid-19, titular da autorização de introdução no mercado ou fabricante da vacina contra a Covid, número de série de doses, bem como o número total de doses na série, data de vacinação, indicando a data da última dose administrada, Estado membro ou país terceiro que a vacina foi administrada e a entidade emitente do certificado. Portanto, todos estes itens aqui são necessários constar do certificado de vacinação. Pelo menos estes dados. Podem haver outros, ok, mas isso aqui é o mínimo que é exigido para que os certificados sejam aplicáveis. O número 2 diz relação a outra informação. Os certificados de recuperação deverão incluir pelo menos a seguinte informação: nome, data de nascimento, doença ou agente que o titular recuperou Covid-19, SARS-CoV-2 ou uma das suas variantes, data do primeiro resultado positivo do teste de diagnóstico, Estado membro ou país terceiro no qual o teste diagnóstico foi realizado, entidade emitente do certificado e certificado válido desde. Então, estas informações aqui são as que devem constar do certificado de recuperação. As primeiras, no certificado de vacinação. Então, nós temos aqui 2 itens no anexo 2. E no anexo 3, nós vamos então falar do quê? Vamos falar das vacinas contra a Covid-19 com autorização, segundo o regulamento da União Europeia. Então, nós temos aqui 4 vacinas. Da Janssen, Covid-19, Vaccine Janssen. A 2 é a AstraZeneca, Vaxzevria. Anteriormente, vacine AstraZeneca. A Moderna, Spikevax. Anteriormente era a vacine Moderna. E a Pfizer-BioNTech, Comirnaty. Pois aqui está então a relação, os 4 tipos de vacina que estão dentro deste regulamento da União Europeia. Se não forem estas aqui, as vacinas que você tomou, então você precisa fazer o teste do PCR e do antigênio. Caso contrário, e observando ainda que tem que ter o certificado de vacinação. Então, se tem o certificado e forem estas vacinas, ok. Agora, se tiver o certificado e as vacinas não forem estas, você está fora da condição de viajar para Portugal ou para outros países. Em específico, aqui nós falamos de Portugal. Muito bem. Era este o recadinho para o dia de hoje. Nós vemos que isto está valendo até 30 de novembro. Acreditamos que, se tudo correr bem e continuar como vem até agora, nós não deveremos ter novidades para dezembro. Mas, como diz o próprio despacho, podem haver modificações dependendo da evolução. Perfeito. Era isto que nós tínhamos. Eu queria desejar a todos uma excelente semana, que consigamos transpor todas estas situações, que consigamos resolver estas situações do Covid e voltar a uma normalidade, ou pelo menos o mais próximo da nossa normalidade anterior, o mais breve possível. Um grande abraço a todos e até a próxima, que seja breve.